Uma igreja organizada, ela salva almas. E a nossa igreja, nós estamos lutando para que isso aconteça. Estamos lutando por todas as células, estamos lutando por cada rede, estamos lutando para que a área da educação seja forte, estamos lutando, buscando em Deus, nos esforçando bastante para que o investimento que temos feito para termos relatórios de células bem organizados, possa valer a pena. Então, estamos nos esforçando. Agora, não basta eu me esforçar, a diretoria se esforçar. Cada líder de célula, cada supervisor precisa se esforçar. Eu tenho entrado nos relatórios e tenho visto que os irmãos não têm feito relatórios. Então, eu vou começar a chamar líder por líder para saber o porquê não estão fazendo os relatórios. Então, essa semana, já estarei chamando todos os irmãos que não estão fazendo relatório ou os irmãos que estão fazendo pela metade. Então, eu quero conversar com os irmãos, ver o que está acontecendo. De repente, pastor, está difícil, está complicado, nós vamos ensinar de novo vocês, mas precisamos que os irmãos entendam essa questão dos relatórios de célula, tá? Não tem um outro dia para falar isso, eu tenho que falar hoje aqui para vocês, que estamos aí com mais de 300 pessoas no aplicativo assistindo o culto, e os irmãos aqui presentes. Então, eu peço por gentileza, os pastores de rede se importem com isso. Os pastores, os líderes de célula, os supervisores se importem em buscar isso. Eu acho que os radicais também vão passar pela reciclagem também. Eu quero que toda a igreja, todos os líderes, vamos pegar um pouquinho mais pesado nesse sentido de cobrar um pouquinho mais a presença dos irmãos com os relatórios, tá bom? Outra coisa, quinta-feira temos libertação. Eu quero pedir que os pastores também se incomodem com isso, porque agora a igreja está aberta, nós temos uma quantidade de vagas limitadíssima, são 50 vagas apenas. Eu quero pedir que os pastores se importem em poder antecipadamente, não em cima da hora como fizeram hoje, tá? Antecipadamente possam começar a fazer a lista da presença dos irmãos que vão estar no culto quinta-feira. E não só quinta, sábado temos agora o cursão, ainda está online, vamos ver como que dá para fazer para voltar ao presencial. E domingo nós temos ceia do Senhor. A ceia, vamos ter 4 cultos de ceia. Vamos ter às 10 horas da manhã com os radicais, à 1h30 com a rede Alfa e a rede Fidelidade, às 13h30, às 16h30 com a rede Pedra Angular, e às 19 horas estará aqui a rede Atos e a rede Ágape. Então, faça a sua inscrição com o seu pastor de rede. São os pastores de rede que são responsáveis. Se o supervisor não está passando para frente as informações, os pastores de rede têm que assumir a frente e resolver isso, e passar as informações para frente. Porque muitas redes, os supervisores parecem que estão dormindo. Os pastores não querem passar por cima dos supervisores, mas os supervisores não estão passando para frente as informações. Então, eu autorizo os pastores a passar por cima dos supervisores e resolver direto com o líder de célula. Tudo bem, meus irmãos? Amém? Estamos tentando voltar à normalidade, estamos tentando organizar a igreja, mas precisamos da cooperação de todos, não só do líder de célula, mas também do supervisor, do coordenador e dos pastores. Amém? Glória a Deus. Então não fica chateado comigo, nós queremos o melhor para a igreja. O melhor para a igreja é organizarmos e voltarmos à normalidade, tá? Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Então acho que são essas informações. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 8, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Talvez eu não consiga terminar essa mensagem hoje, devo dar continuidade no Tadel da semana que vem. O tema da nossa mensagem é o andar em fé. E eu quero ler 2 versículos, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 8, e Hebreus capítulo 11 e versículo de número 6. Vamos ler Romanos 8:8, diz assim: quem é dominado pela carne, ou quem anda pela carne, não pode agradar a Deus. Vamos lá para Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Só esses 2, feche os teus olhos, onde você estiver,
Curva a sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer, eu quero louvar o teu nome. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Esclareça mesmo a cada um de nós. Ministra no meu coração e no coração da tua igreja. Cada líder, cada supervisor, cada pastor, cada membro, Senhor, da nossa igreja, possa ser ministrado, impactado por essa palavra. Possamos, Senhor, crescer no Senhor, crescer ministerialmente, crescer como igreja. Possamos avançar neste mundo e possamos conquistar muitas almas, muitas famílias, muitos jovens para o Senhor Jesus. Pai, nós pedimos a tua bênção agora no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, então nós vamos falar, talvez hoje, a semana que vem, sobre o andar em fé. Para entendermos o que é andar em fé, nós precisamos compreender que o problema que aconteceu com o pecado lá no Éden, que desviou o homem do padrão de Deus. Então, para esse padrão de Deus, podemos dizer que é aquela dimensão do Espírito. Adão e Eva, eles tinham um contato direto com o Senhor lá no Éden. Ele conversava, tinha relacionamento, tinha intimidade com o Senhor. O Senhor, na viração do dia, segundo as Escrituras diz, o Senhor vinha conversar com eles. Tinha uma comunhão, relacionamento ali. Quando na queda do homem, perdeu-se isso. Então, essa dimensão do Espírito caiu. Mas agora nós podemos restaurar pela fé. Então, quando nós falamos de dimensão do Espírito, nós estamos falando de andar no Espírito. Vemos aqui que o autor aos Hebreus e também o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 8 e 11, 6 de Hebreus, ele diz que existem duas coisas que não agradam ao Senhor. A primeira delas é o homem carnal, o homem que anda segundo os instintos carnais. Esse não tem como agradar a Deus. A segunda maneira de agradar a Deus é tendo fé, ou ao contrário, né? A pessoa que não agrada a Deus é a pessoa sem fé, a pessoa incrédula. Então, vemos dois tipos de pessoas que não agradam ao Senhor. Aquele que é carnal e aquele que não tem fé. Tudo bem, meus irmãos? Então, percebemos que para nós liderarmos uma célula, precisamos usar fé. Não conseguimos fazer nada sem fé. Não avançamos em nada sem fé. Lembre-se que nós somos somos seres espirituais que habitamos num corpo físico. A eternidade está dentro de nós. A eternidade está diante de nós. Nós vamos para lá, por enquanto não, mas vamos um dia para a eternidade. Então, tudo que nós fazemos procede de fé. Liderar uma célula depende de fé. Ninguém consegue liderar uma célula pela razão, porque a razão tem muito de carne, tem muito de um ser carnal. Tudo que nós fazemos, a igreja, ela é espiritual, ela está debaixo de uma nuvem espiritual. Essa nuvem de Deus está sobre a igreja. Nós cremos pela palavra do Senhor que todas as coisas fluem dele para nós. Tudo que nós conquistamos aqui na terra, tudo que nós adquirimos aqui na terra, tudo que nós conseguimos conquistar aqui durante a nossa vida, sabemos que não é nosso propriamente dito, mas procede de Deus para nós. Deus é quem nos dá todas as coisas, a saúde, a força, para nós conquistarmos bens, para nós conquistarmos vidas, para nós evangelizarmos, para nós avançarmos como igreja, para a nossa célula fluir. Tudo vem de Deus. Se nós tentamos fazer célula, praticarmos célula, realizarmos célula, por uma força própria nossa, ou por um entendimento nosso, nós não avançamos, porque não conseguimos agradar ao Senhor. Só agradamos a Deus se nós estivermos nessa dimensão do Espírito, quer dizer, se nós andarmos por fé. Você vê que a Bíblia mistura esses dois. A Bíblia fala que uma coisa está ligada com outra, porque os carnais, quem é carnal, ele é incrédulo. Então, você vê que caminha junto quem é incrédulo e aquele que é carnal. Então, a pessoa sem fé e a pessoa carnal é uma só, porque uma coisa está ligada com a outra. Por isso que, quando nós olhamos lá para Gênesis, onde Eva ela foi enganada pela serpente, ela duvidou da palavra do Senhor, ela perdeu ali, tanto ela como Adão, perdeu esse andar no Espírito, que só pode ser conquistado agora pela fé.
Nós em Cristo, nós andamos no Espírito, andando pela terra. Tudo bem, meus irmãos? Amém? Deu para entender isso? Ok. Então, se nós não estivermos se nós não estivermos andando em fé, nós não podemos estar andando nessa dimensão do Espírito. Nós não atingimos essa dimensão do Espírito. Então, não podemos dizer assim, nós estamos andando no Espírito Santo, nós estamos andando no Espírito, nós estamos dentro de uma dimensão espiritual. Nós não podemos falar isso, porque somos incrédulos. Todo incrédulo, ele é carnal, você percebe? Ele quer levar no peito as coisas, ele quer fazer com a sua força. Tudo bem, irmãos? Então, andar em fé implica em abrir mão de 3 coisas, que eu vou dizer sobre essas 3 coisas. Primeira coisa, andar por vista. Você precisa abrir mão de andar pelo que você vê. Segunda coisa, ele tem que abrir mão do esforço próprio. E ele tem que renunciar o entendimento próprio. Tudo bem? Então, em primeiro lugar, vamos ver não andar por vista. A primeira coisa que nós precisamos renunciar se queremos estar nessa atmosfera espiritual, se queremos andar no Espírito. Então, para andar no Espírito, precisamos ter fé. E a primeira coisa que precisamos renunciar é essa questão de andar por vista. Vamos ver lá, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Abra lá a sua Bíblia. Capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos pela fé. Viver não é ter momentos de fé. Viver é um ato contínuo. Você continuamente vive por fé. Você está trabalhando por fé. Você está fazendo célula, é fé. Você está cantando, é por fé. Você está em casa, é fé. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos, é o que diz o apóstolo Paulo. Então, o nosso caminhar não é mais aquele caminhar de vista, e a primeira coisa que podemos ver, se queremos viver uma vida no Espírito, dentro de uma dimensão do Espírito, se queremos a nossa célula avançando, se queremos que a nossa igreja cresça, que conquiste famílias, se você quer ver a tua casa transformada, se você quer ver o teu casamento transformado, ver os seus filhos aos pés do Senhor transformado, se você quer ver mudanças na tua vida, primeira coisa, você tem que começar a andar no Espírito. Mas para andar no Espírito, ou viver essa vida nessa dimensão espiritual, você precisa ter fé. E a primeira coisa para você ter fé é você começar a renunciar essa questão de você andar pelo que você vê. Tá? Então, a fé, ela nos leva a uma vida no Espírito, dentro dessa dimensão do Espírito. E você sabe que eu já tenho falado outras vezes sobre isso, eu sempre tenho comigo algo assim, que se o que eu estou vendo, se o que eu vejo, se as situações, se as circunstâncias que me envolvem, ela concorda com a palavra de Deus, está alinhada com a palavra de Deus, eu continuo olhando, eu continuo vendo a situação. Agora, se a situação que me cerca, as circunstâncias que estão me cercando, elas contradizem, ou elas não estão alinhadas com a palavra de Deus, nesse momento eu nego aquilo que eu estou vendo e faço com que a minha fé esteja depositada na palavra de Deus. Deu para entender isso? Então, isso é fato. Todo líder de célula, todo supervisor, ele precisa ter 2 coisas. Todo crente, eu vou sair de supervisão, vou sair de liderança, porque parece que o crente não tem responsabilidade. Todo crente, todo servo de Deus, ele precisa ter 2 coisas, fazer 2 coisas para poder estar nessa questão, nesse patamar, ou mesmo andando no Espírito, nessa dimensão do Espírito. Ele precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que nós estamos tentando fortalecer, tenho falado muito com o Henrique, a gente tem trabalhado muito isso, há uma preocupação no coração dele, eu tenho certeza, há no meu coração, no coração dos pastores de rede, da igreja, de fortalecer o conhecimento dos irmãos na palavra. Mas também há uma outra coisa que os líderes de célula, os supervisores, os crentes precisam ter: fé, andar no Espírito, andar no Espírito. Então, se queremos viver algo diferente no Senhor, se você quer viver algo intenso no Senhor, para de ficar olhando as circunstâncias, começa a crer na palavra de Deus. E é um estilo de vida.
de louco. Mas é verdade, irmãos. Para o mundo, é loucura o Evangelho. Para o mundo, o Evangelho é coisa para doido. Por isso que as pessoas falam que crente é tudo fanático. Por isso que as pessoas falam que crente é tudo doido. Justamente porque é loucura. Para aquele que não tem Cristo, você fala para uma pessoa que não tem Cristo, você fala, olha, nós andamos no Espírito, numa dimensão espiritual, porque nós andamos em fé. A pessoa vai falar, você é doido, você precisa trabalhar, você acha que tudo vai cair do céu? Porque na cabeça das pessoas nós estamos aqui dentro, esperando cair do céu. Não, nós estamos trabalhando, nós estamos avançando, nós estamos fazendo célula, nós estamos fazendo encontro, nós estamos trabalhando no nosso dia na empresa, outros irmãos têm os seus negócios, mas tudo isso nós depositamos aos pés do Senhor e falamos, Senhor, é teu, tudo isso é teu. Então nós precisamos entender que se estamos trabalhando, o nosso olhar tem que estar na palavra de Deus, a nossa fé precisa estar nela. Se qualquer situação da vida contradiz a palavra, eu devo negar aquela situação, aquilo que os meus olhos estão vendo, eu preciso negar e me voltar para a palavra. Se a tua célula ela não está alinhada com a palavra, por exemplo, a célula está diminuindo, a célula, as pessoas estão saindo, de repente alguns se perderam, você precisa se voltar para a palavra, não pode confiar no que você está vendo, você precisa se voltar para a palavra e falar, Senhor, o Senhor diz que se eu pedir às nações, o Senhor me dará por herança. Então você precisa dizer para o Senhor, Senhor, a tua palavra diz que eu sou pai de multidões, então você precisa confiar na palavra, você não pode confiar no que os teus olhos estão vendo. É como doença, como enfermidade. Às vezes nós estamos mais com os olhos colocados, fitos na doença, naquelas circunstâncias de enfermidade, do que propriamente na palavra. Você vê lá em Mateus capítulo 8, os irmãos vão colocar para nós, versículo 17, ele fala acerca de Isaías, ele confirma Isaías, diz assim, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isso é o que a palavra de Deus diz. As circunstâncias, os teus olhos podem estar de repente postos ou fitos na doença, na enfermidade, mas eu quero falar para você, como eu disse aqui no domingo, a doença não é a vontade de Deus para você. A enfermidade não é a vontade de Deus para você, porque a Bíblia diz que Jesus levou a enfermidade, toda a doença sobre si, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Aí você fala, pastor, mas há pessoas que estão doentes, até entre nós na igreja, há pessoas que ficam doentes, é verdade, mas mesmo assim eu fico com a palavra de Deus, isso me dá mais motivo, mais força, mais ânimo, mais fé de orar e falar, Senhor, o Senhor não nos deu doença. A doença não foi dada para nós. Nós vamos lutar contra a doença o resto da nossa vida. Como a morte também não é a vontade de Deus para nós. Então, por isso que nós resistimos, nos entristecemos, ficamos assim, muito tristes, choramos quando alguém venha morrer. Porque nós entendemos que a morte não é a vontade de Deus para nós, não é a vontade de Deus para você. Como muitas coisas na vida que você pode estar sofrendo, não é a vontade de Deus para você. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você começa a orar de forma certa, com o sentimento certo. Você não ora só de palavras, você ora mesmo com o coração, porque você sabe, isso não é a vontade de Deus para mim. A minha célula está diminuindo, minha rede está diminuindo, a nossa igreja está diminuindo. Não é a vontade de Deus para nós, porque a vontade de Deus para nós é que sejamos pai e mães de multidões. Os irmãos entendem? Aí você tem um motivo certo, você ora certo. Agora, se você está olhando para as circunstâncias, se o seu olhar está fitos no que está acontecendo, que está contrariando a palavra de Deus, vai vir o desânimo, você vai ficar prostrado diante da situação. E nós temos que entender que andar por vista é característica de quem é carnal, porque aquele que anda no Espírito, esse tem fé, esse vive, como diz o apóstolo Paulo, pela fé. Tudo bem, meus irmãos? Então, o Senhor nos chama para andarmos em fé e não por vista.
Escolhemos andar em fé e não por aquilo que o diabo está querendo nos colocar para vermos. Porque é esse o propósito do diabo, é diminuir a palavra de Deus, falar que tudo é comum, é natural, e aí nos leva a andar uma vida carnal, não espiritual. Passamos a acreditar mais nos que os nossos olhos, o que o diabo está nos mostrando, do que a palavra de Deus diz. Quantos podem dizer amém aqui? Amém. Aleluia. Eu vou iniciar o segundo tópico aqui. Então, em primeiro lugar, o Senhor quer que você ande pela fé e não por vista. A primeira coisa que você precisa renunciar para andar nessa dimensão do Espírito, para você ver as coisas transformadas. Não basta ficar falando, sabe? Não basta você ficar lamentando a situação, circunstâncias, falando, está difícil, olha, me deixaram, me abandonaram. Não basta fazer isso. Você precisa renunciar a qualquer circunstância que os teus olhos estão vendo que contraria a palavra de Deus. Então, a primeira coisa para você renunciar, não andar por vista. Diga assim comigo, não quero andar por vista. Porque o Senhor tem para mim que eu devo andar em fé. Segundo lugar, renunciar ao esforço próprio. Todo carnal, você percebe? Toda pessoa que é carnal, ele quer andar pelo seu próprio esforço. Porque enquanto o carnal anda pelo esforço, a fé nos leva a ser dependentes de Deus. Toda pessoa que tem fé, ele olha para a situação e ele espera em Deus. Esperar em Deus é você não tomar atitude precipitada, você não tomar a frente. Quando você anda em fé, você está dependendo do Senhor. Não, eu sei que o Senhor, Ele vai me dar uma porta de escape. Alguma coisa vai acontecer. Algo vai acontecer, porque Ele está esperando no Senhor. Então, se nós queremos andar pela nossa força, é como ser salvo pela lei. O apóstolo Paulo diz assim, se você quer viver pela lei, então, você quer ser salvo pela lei, então você não tem como andar por fé. Ou você é salvo pela lei, ou você é salvo pela graça. Só que você tem que entender, quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, porque nunca vai conseguir cumprir toda a lei. É impossível um ser humano ser salvo pela lei, pelas suas obras. Então, você precisa escolher andar pela graça, você viver pela graça, você ser salvo pela graça. A mesma coisa, se você quer andar pelas suas forças, quer fazer tudo do seu jeito, você negligencia a palavra de Deus, você se desanima facilmente, porque você está tentando fazer as coisas do seu jeito, com as tuas forças, com o teu esforço próprio. Aí você não precisa da fé. Porque se você está querendo resolver as coisas por você mesmo, então para que a fé? Para que eu preciso da fé? Então, a principal característica de quem tem fé é descansar. Vamos ver um outro versículo? Hebreus capítulo 4, versículo 3. Abra para nós aí. Hebreus 4, 3. Eu vou correr aqui. Olha o que diz. Pois nós o que cremos é que entramos naquele descanso. Então, os que andam em fé, eles andam em descanso. Eles estão descansando. Mas, pastor, a situação está tão difícil, mas ele está descansando. Não tem o porquê você ficar desesperado, porque o desespero provém da carnalidade, sabe? A angústia vem da carnalidade, porque é falta de fé. Então, é como um barco no meio do mar. O vento pega ele e joga ele para lá, para cá. É descansar, deixa que o vento do Espírito Santo pegue você e leve para lá e leve para cá. E descansar, quando eu falo de descansar, não estou falando de lazer, não estou falando de retiro, não estou falando de férias, porque nessas coisas, às vezes você pode tirar férias, você pode ir para um retiro, você pode ir para um lazer, e você não estar descansado. O verdadeiro descanso, o verdadeiro repouso diz assim, Senhor, eu sei que és Tu que fazes, não sou eu. Ele está descansando no Senhor, não é ele. Tudo provém do Senhor, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o Senhor. A tua célula não tem a ver com você, tem a ver com o Senhor. Tudo bem, irmãos? Quando você entende dessa maneira, que você fala assim, espera aí, não sou eu, é o Senhor, você descansa. Você coloca a sua fé, a sua confiança nele. Porque se estamos trabalhando, e esse trabalho, ele tem causado em nós cansaço, suor, então, espera aí, está faltando o quê?
descanso. Então, a segunda coisa que nós vemos é que precisamos renunciar esse esforço, essa luta, essa intensidade física, mental, racional, que o mundo tem, que é próprio do mundo, não é próprio do reino de Deus, não é próprio do cidadão do céu. Você precisa aprender a descansar. Descanse no Senhor quanto ao teu casamento, descanse no Senhor quanto ao teu negócio, descanse no Senhor quanto à tua família, descanse no Senhor quanto ao teu andar, descanse no Senhor quanto à tua célula, quanto à tua rede. Confie que é Ele quem faz, você é apenas um instrumento, então você fica tranquilo. Então, a obra de Deus, ela não se faz no cansaço, não se faz na fadiga, não se faz no suor. A obra de Deus se faz na dependência do Espírito Santo, se faz na dependência do Senhor. E Ezequiel, eu quero abrir com você aqui, capítulo 44, versículos 17 e 18, diz que a obra de Deus tem uma maneira de ser feita. Aquele que é líder, aquele que é pastor, precisa aprender que existe uma maneira de se fazer a obra de Deus. E olha o que Ezequiel diz, olha: quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestindo roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã, enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. 17 e 18, isso. 18. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada, quer dizer, não irão fazer obra alguma, não vão realizar nenhuma ministração, não vão fazer célula, não vão fazer encontro que faça você transpirar. Então a obra de Deus é maravilhosa, é gostoso demais fazer a obra de Deus, é muito bom fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus não pode gerar em você cansaço, suor. Se está causando isso, olha bem para mim, se está causando isso, é porque você não aprendeu a descansar no Senhor. Porque suor, segundo as Escrituras lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, suor tem a ver com maldição. Lembra que uma das maldições que o Senhor colocou para o homem foi o suor. Suor tem a ver com maldição. Quem faz a obra do Senhor, quem faz a obra de Deus, tem que abrir mão desse esforço, dessa angústia, e aprender a crer, para poder descansar. Tem um cântico antigo, que fala assim, é uma letra de um hino, talvez os irmãos conheçam: é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Quantos conhecem? Amém. Então, você precisa aprender a descansar. Toda a tua aflição é porque você não aprendeu, você não crê. A falta de fé tem a ver com carnalidade. Se você anda muito preocupado, cabeça inchada, sabe, peso nos ombros, é falta de você descansar no Senhor. Lembre-se, Jesus foi lá para o Getsemane e suou aquilo que cabia a nós, para que nós possamos hoje descansar nele. Então, vamos abrir mão de todo esforço próprio, vamos abrir mão de todo cansaço, de todo o peso da obra de Deus. Ezequiel diz: a obra de Deus, a tua ministração, aquilo que você faz, tem que ser prazeroso para o Senhor. Nada disso pode causar transpiração em você. Você precisa sentir-se satisfeito no Senhor. Então, se andar em fé é também andar em descanso. Tudo bem? Amém? Vamos ficar de pé. A semana que vem eu quero finalizar essa palavra. Eu vou refazê-la e vou finalizar essa palavra semana que vem. Não podemos estender mais por conta do nosso horário, mas eu quero que você olhe para mim, só mais um pouquinho. Eu quero que você entenda que se você fazer relatório da tua célula está causando cansaço, você está muito carnal. Você precisa começar a andar nessa atmosfera, nesse princípio espiritual de andar no Espírito. E andar no Espírito é andar em fé. Andar no Espírito é você crer na palavra de Deus. Quando a obra de Deus, quando as coisas de Deus, quando a vida está cansando você, ela tira o sabor. Você não percebe isso? Um casamento, quando está cansado, perdeu o sabor.
casal que cansou um do outro, ele perdeu o sabor. Você precisa restaurar isso, restaurar o sabor do teu casamento, restaurar o sabor de você sair de casa para ir para o trabalho, restaurar o sabor de você poder ir para a célula, poder estar nos cultos. Eu me admiro alguém que não queira estar aqui, porque não tem coisa mais gostosa para nós fazermos no horário que nós temos culto com os irmãos, do que estar juntos, poder celebrar o Senhor. Precisamos restaurar esse sabor de estar na célula, restaurar o sabor das coisas de Deus para nós. Não pode causar cansaço. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você. Quem sabe você está hoje aqui, quem sabe você está em casa. Muita coisa na tua vida perdeu o sabor. Sabe, irmãos? O apóstolo Paulo diz que o carnal não pode agradar a Deus. O autor aos Hebreus disse que aquele que não tem fé também não pode agradar a Deus. E o carnal, ele é incrédulo. E quem é incrédulo não consegue agradar a Deus. Isso quer dizer, ele não tem resposta de Deus. O que eu quero que você entenda, que você pode se apropriar de uma chave poderosa para a tua vida. E essa chave é a fé. Quando você anda por fé, você está andando em espírito. E você está atingindo esse nível de viver espiritual na tua vida. Quando você anda por fé, então as coisas se tornam mais dóceis para você. As circunstâncias se tornam mais leves para você. O teu casamento se torna agradável. Quando você anda por fé, ir para a célula, fazer célula, estar na igreja, estar nos cultos, sabe? Não é pesado, não gera cansaço em você. Não tem suor algum, irmãos. Entendeu? Estamos leves. Mas quem sabe você está aqui, muita coisa na tua vida está sendo pesado para você. E isso está fazendo você perder o sabor das coisas, o prazer das coisas. Perdendo talvez o prazer no teu casamento, o prazer no teu trabalho, o prazer na tua empresa, o sabor do teu relacionamento conjugal. Talvez está perdendo o sabor da célula, da tua liderança. Sabe o que é isso? Carnalidade. Você não foi feito para ser carnal. Você é um ser espiritual que deve andar no espírito em fé. Quantos concordam comigo? Eu quero que você feche os teus olhos, todos. Você que está em casa também, me permita. Eu quero fazer uma oração por você. Se as coisas estão pesadas, estão causando suor em você, cansaço, se a tua vida tem sido um cansaço constante, eu quero nessa noite trazer sobre você uma unção do Espírito Santo, e que haja um renovo na tua vida, na tua casa, na tua liderança, para que você possa descansar, viver em descanso no Senhor. Feche seus olhos. Eu quero que você levante uma das suas mãos. Você que está em casa também, por gentileza, faça isso. Em nome de Jesus, faça isso. Você vai fazer uma oração comigo. Mas você só vai orar mesmo se você falar assim: realmente eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso estar com o meu coração no Senhor, deixar de andar por vista, deixar de fazer tanto esforço, tentar tanta coisa por mim mesmo e aprender a confiar na palavra do Senhor. Se você quer fazer isso, levante bem alto a tua mão, onde você estiver. Você que está em casa também, em nome de Jesus, faça isso. Diga comigo assim, feche os teus olhos. Você que está em casa, feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu creio na tua palavra. Não quero andar por vista, mas eu quero andar pela fé na tua palavra. Eu quero falar onde a tua palavra fala. Eu quero me calar onde a tua palavra se cala. Por isso, nessa noite, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor tire de mim todo o cansaço, todo o suor, e me ensine a descansar em Ti, a ter o descanso no Senhor, deixando de lado todo o meu esforço próprio, toda a minha tentativa de fazer as coisas darem certo, e esperar em Ti, Pai, para que as coisas possam dar certo, porque nós sabemos que só o Senhor pode conduzir o nosso barco por esse oceano que é a vida. O Senhor nos dá a direção certa,
Não adianta, diga assim, eu querer andar por mim, porque eu sempre vou para o lugar errado, sempre me direciono para um lugar errado, sempre me levo para um lugar errado. Eu quero esperar em Ti, Senhor, porque eu sei, diga assim, eu sei que o Senhor tem um lugar certo para mim. Ajuda-me a olhar, a andar em fé, diga assim, deixando a vista, deixando o meu esforço de lado, em nome de Jesus. Aleluia. Louve ao Senhor.